Olá! Então, estamos de volta aqui para a gente fazer mais uma aula do treinamento do método FPS. E na aula de hoje eu vou falar sobre biossegurança. Eu sei que pelo nosso cronograma estava lá que a gente teria aula hoje de história clínica, hipótese diagnóstica e motivo de admissão na UTI. Porém, eu observei que faltou a gente conversar sobre biossegurança, né? Ainda mais agora, né? O momento que você está assistindo esse vídeo é o momento que a gente está aqui ali no momento da pandemia da Covid-19, e logo que teve, né, o início das internações na UTI e nas internações hospitalares também foi aquele boom falando sobre biossegurança, como utilizar o EPI, que EPI utilizar, como colocar, como fazer, como lavar a mão. Então, eu acho fundamental a gente conversar sobre biossegurança e eu resolvi colocar esse tema, essa aula nesse módulo inicial, no módulo introdutório, tá bom? Então, essa aula ficou sendo como a aula 8, e aí, na nossa próxima aula, falaremos sobre história clínica, hipótese diagnóstica, que também eu modifiquei o nome, tá? O nome vai ser anamnese no paciente crítico. Então, mas é o mesmo assunto, eu só deixei um nome um pouco menor, tá? Porque estava história clínica, hipótese, motivo de admissão na UTI. Mas tudo isso é a mesma coisa, tudo isso é a anamnese do paciente. Então, hoje falaremos sobre biossegurança e próxima aula falaremos sobre anamnese. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Cadê você? Aqui, pronto. Compartilhando a minha tela. Ok, deixa eu só me ajustar aqui para que eu possa ajustar minha janelinha aqui. Vamos iniciar nossa apresentação. Então, como eu falei aqui, vamos falar sobre biossegurança no atendimento fisioterapêutico, tá? Então, começando, o que é a biossegurança? Então, biossegurança é um conjunto de ações. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, meu pointer. Então, biossegurança é um conjunto de ações que visam a prevenção e a proteção do trabalhador. Então, veja bem, biossegurança, conjunto de ações que visam a proteção e prevenção do trabalhador. Quanto aos riscos associados à produção científica, ensino e desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, proporcionando melhores resultados. Estas ações buscam a saúde do homem, animais e preservação do meio ambiente. Então, isso aqui é um conceito genérico de biossegurança, porque é importante o profissional da saúde ou qualquer profissional saber o conceito de biossegurança, tá bom? Inclusive, tem vários artigos, né? Alguns artigos, aliás, vários não, alguns artigos que eles aplicam questionários para saber o conhecimento que o trabalhador tem sobre biossegurança. E um deles é o conceito, né? O quanto esses trabalhadores, sejam profissionais da saúde, da pesquisa, desenvolvimento tecnológico, enfim, qualquer trabalhador, o quanto eles conhecem acerca dessa definição. Então, eu quero bater aqui com você nessa tecla a respeito de que é um conjunto de ações que visam a prevenção e proteção. Se você puder observar, produção científica, ensino e desenvolvimento tecnológico, mas a gente entra aqui como prestação de serviço e buscam a saúde, não só a saúde do homem, não só a minha saúde, mas a saúde animal e a preservação também do meio ambiente, tá bom? Continuando aqui. No ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar ele é caracterizado, né? Então a gente viu o conceito de biossegurança, que eu tenho ações, né? Então o que a gente vai entender? Biossegurança como ações, tá? Que vão fazer com que a gente proteja, né? Proteção e prevenção. E aí a gente traz agora falando sobre o ambiente hospitalar. Como que esse ambiente hospitalar
pode trazer, né, riscos para a gente. Como que esse ambiente hospitalar ele pode nos ameaçar? Então, o ambiente hospitalar ele é caracterizado por agrupar pacientes portadores de diversas enfermidades infecto-contagiosas e viabilizar muitos procedimentos que oferecem riscos de acidentes e doenças para os trabalhadores de saúde. Então, a gente se encontra, né, o trabalhador da área da saúde, nós, fisioterapeutas, que trabalhamos em hospitais, temos já por si só, já somos ameaçados, porque temos pacientes portadores de diversas enfermidades infecto-contagiosas. Muitas vezes a gente trabalha ali na linha de frente, numa emergência, a gente não sabe qual é o tipo de paciente que chega lá. Se você já trabalha num hospital de referência, por exemplo, agora, né, tem os hospitais de referência para COVID, então só entra quem já vem ali transferido de um outro serviço que tem o conhecimento que é COVID, então você já sabe com o que você está lidando, tá? E aí, esse é o maior risco que a gente está exposto, né? Fisioterapeuta que trabalha no ambiente hospitalar. Além dessas enfermidades, a gente também tem alguns procedimentos, né? Então, além da condição clínica do paciente, eu ainda tenho alguns procedimentos que podem também oferecer risco de acidente ou de doenças. Na unidade de terapia intensiva. Então, a gente falou no ambiente hospitalar e agora na unidade de terapia intensiva. Então, entendendo, a gente teve essa aula já, né, da apresentação da UTI, já falamos algumas coisas sobre a UTI. Então, a gente tem aqui que é um ambiente complexo, de intenso dinamismo, onde internam pacientes graves, que demandam cuidados de alta complexidade, cuidados especializados, o que torna o profissional suscetível a contrair doenças decorrentes de procedimentos, que envolvem tanto risco biológico, químico, físico, ergonômico e psicossociais. Então, a gente tem aqui os diversos riscos que nós, fisioterapeutas, né, trabalhadores da área da saúde e trabalhadores da UTI, podem estar ali propícios, tá? Então, a gente sabe que, como eu falei aqui, a unidade de terapia intensiva é um ambiente muito complexo, né? Então, se na unidade hospitalar a gente já tem aquele paciente que tem aquela condição clínica, na UTI já é um paciente um pouco mais grave, já é um lugar que requer, já é um lugar que pode acontecer várias intercorrências, e a gente não pode deixar, a gente sempre tem que cuidar da nossa saúde também, porque como que a gente vai cuidar da saúde do outro se a gente não cuida da nossa saúde? Né? Então, assim, intercorrência, é aquela mesma coisa do avião, né? Você está no avião, máscaras de oxigênio vão cair. Coloque primeiro a sua máscara e depois coloque a máscara em quem está ao seu lado. Porque como que você vai ajudar alguém se você não está bem ali paramentado? Então, às vezes tem uma intercorrência, você precisa se paramentar, se é um caso que ofereça risco, por exemplo, paciente com COVID, foi um paciente que teve extubação acidental, você não vai entrar lá no leito, né? Ou então um paciente que precisa ser entubado imediatamente ali, uma emergência, você não vai entrar de qualquer jeito, você vai se paramentar, você vai cuidar da sua saúde para poder cuidar da saúde do seu paciente. E nós, profissionais da área da saúde, profissionais da UTI, estamos propícios a todos os riscos ambientais, tá? Então, conhecendo aqui, a gente conhece comumente, eu confesso que até um tempo atrás, né, a gente falava muito, é risco biológico, mas se formos parar para pensar, são todos, né, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, acidentes mecânicos, todos eles. E aqui eu trouxe, nesse próximo slide, eu trouxe aqui um estudo de Amaral e colaboradores, que ela pesquisou aqui, ó, riscos inerentes ao trabalho da equipe multiprofissional na unidade de terapia intensiva, tá? É um estudo de 2011, é um pouquinho antigo, mas o que eu quero trazer aqui é chamar a atenção para alguns procedimentos, né, algumas situações que podem ali fazer com que eu tenha algum risco de desenvolver uma doença, tá bom? Deixa eu só... deixa eu só aqui, ok?
Tá, então, quais são? Então, a gente tem aqui, ó, acidente com material pérfuro cortante. Então, quando eu vou ler aqui com você, e aí vamos tentar raciocinar um pouquinho se estamos ali propícios a isso ou não. Materiais, acidente com material pérfuro cortante. Classificação de risco mecânico e de acidentes, tá? Ah, Cíntia, mas eu não trabalho com material pérfuro cortante. Não, a gente não trabalha. Mas é muito comum a gente encontrar, eu não sei você, mas é muito comum encontrar agulha ali no leito do paciente. Então, eu não sei se aquela agulha foi utilizada ou não. Eu acho que você já deve saber, eu trabalho numa UTI infecto-contagiosa, numa UTI que 99% dos pacientes são pessoas que vivem com HIV/AIDS. E aí, uma vez, tinha um daqueles sistemas para ver a glicemia, né? Que é aqueles sistemas de segurança com trava de segurança, né? Não é a agulhazinha aquelas lancetas, não, né? Era uma lanceta automatizada, assim, de segurança, uma válvula de segurança que ela só dispara uma vez. E aí eu sempre, né, quando vou atender meu paciente, eu sempre tiro o lençol de cima dele, eu posiciono. E aí eu fui pegar ali no paciente, pegar o lençol dele lá, e quando eu peguei no lençol, aquela travazinha, ela disparou e furou meu dedo. Eu fiquei desesperada na hora, né? Só que aí depois que eu fui parar para pensar, porque se ela disparou é porque ela não tinha sido utilizada, ela só dispara uma vez, justamente por conta dessa válvula de segurança. Mas daqui entre você se furar e acontecer um acidente e você parar para pensar, sendo que onde você trabalha é um lugar que te oferece risco de contaminação, nossa, aí até você se recompor demora um pouquinho você parar para pensar. Então, assim, foi uma sensação muito ruim que eu tive, enfim, uma sensação muito ruim. Eu fiquei nervosa, deu vontade de chorar, deu raiva, deu tristeza, enfim, uma sensação. Mas aí depois eu parei e vi que realmente ela não tinha sido utilizada em nenhum paciente, ela era nova, não teria como ela disparar duas vezes, né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa história? Que mesmo que a gente não trabalhe com material pérfuro cortante, outros profissionais trabalham e eles podem, às vezes, esquecer essa agulha, esquecer essa seringa, esquecer uma lanceta, enfim, esquecer algum material pérfuro cortante que foi utilizado no paciente ou então deixar ali, jogar a agulha, né, no cesto de lixo comum e não ali no descarpaque. Enfim, pode acontecer, porque naquele ambiente ali, a gente tem outras profissões que trabalham com material pérfuro cortante. Não é só porque a gente não trabalha que não estamos ali propensos a isso, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção é muito cuidado. E se você manipular qualquer tipo de agulha, né? Às vezes você vai pegar um soro, vai pegar alguma coisa, precisa de uma agulha. Se você utilizou agulha, lâmina, qualquer material pérfuro cortante, lembre-se, não jogue no lixo comum, porque daqui que aquele funcionário, como eu acabei de contar a minha história, daqui que aquele funcionário saiba que aquela agulha não foi utilizada, ele vai ter que fazer todo o acompanhamento, ele vai ter que fazer toda a profilaxia de um acidente ocupacional, tá bom? Então, assim, cuidado, não coloquem no lixo comum, coloquem no lixo específico, né, para material pérfuro cortante. Então, até mesmo quando você também for manusear esse tipo de equipamento. Lembrando que, quando eu falei lá no começo a respeito dessas doenças infecciosas, a principal, né, que a gente tem muito cuidado, com risco de contaminação e de infecção, é a infecção pelo vírus, né? A infecção pelo HIV, tá? E também hepatites, né? Hepatites, tá bom? Então, esse é o maior risco, né? Então, normalmente, quando tem um acidente ocupacional com material pérfuro cortante, faz-se toda a investigação, se necessário, faz-se toda a profilaxia também e acompanhamento
para HIV e hepatite. Manipulação de produtos químicos. Bem, a gente não manipula, né? O fisioterapeuta não faz essa manipulação, mas a mesma coisa, não é porque que eu não faço a manipulação que eu não vou estar propenso a esse risco. Se na sua UTI, né, se na UTI onde você trabalha, tem essa manipulação, então todos correm o mesmo risco. Exposição aos fluidos infectantes. Então, a gente tem aqui classificação de risco biológico. Esse aqui é muito comum e é o que mais a gente lidar, né, no nosso dia a dia, que é a exposição à secreção do paciente. Então, a gente vai aspirar esse paciente, às vezes o paciente tosse, às vezes é um paciente traqueostomizado, secretivo, ele tosse, pode cair secreção no rosto, no olho, na roupa. Então, a gente precisa estar ciente desse risco para a nossa paramentação, né? Também estar em contato com o sangue desse paciente. Às vezes, você está lá atendendo, o paciente arrancou um acesso. Uma vez eu atendendo um paciente, há muitos anos, acho que isso foi na época da pós-graduação, eu atendendo um paciente e eu não sei como eu perdi o acesso periférico desse paciente. Quando eu fui ver, a minha blusa e a minha calça estava só sangue, muito, muito, muito sangue, encharcado de sangue. Eu tive que trocar de roupa, né? Sujou minha calça, eu tive que trocar de roupa. Meu jaleco sujou de sangue, tudo sujou de sangue. Agora, imagina, você não sabe, né? O que aquele paciente tem, se é um paciente, uma pessoa que vive com HIV/AIDS, o que é, você não sabe. Então, a gente está muito exposto a isso, aos fluidos infectantes do paciente. Outro risco também é a radiação, risco físico. Radiação, lembra? Ó, raio, né? Que a gente está lá na UTI, ó, raio, lá vai raio. E aí, às vezes, a gente está atendendo o paciente, eu estou no meio de uma aspiração, eu não vou largar tudo, eu estou toda paramentada para aspirar o meu paciente e eu não vou largar tudo por causa do raio. Não vou. Né? Então, ali, se eu estiver no meio de um procedimento, infelizmente, naquela hora ali, eu vou atender o meu paciente. Agora, lembrando que se você está grávida, né, é bom que alerte a equipe, se você realmente tem esse cuidado, certo é que nós tenhamos esse cuidado, né, que possamos sair, porque a gente sabe quanto, já pensou, todos os dias você está ali e pegar aquela dose de radiação diária. Então, na UTI tem muita radiação e estamos expostos a esse tipo de radiação. Então, se você tem essa precaução, comunique à equipe, olha, eu estou grávida, quando tiver raio-x, por favor, me avise, ou então, às vezes, você já fica de olho. Ah, Cíntia, eu não quero pegar raio-x de jeito nenhum, nem durante a aspiração. Ótimo, então você já fica de olho, chegue cedo, antecipe-se, já tem o round de UTI, você já vai saber quem são os pacientes que vão ser solicitados raio-x. Normalmente você já sabe o horário que o paciente, que o raio-x vem, ele tem um horário, às vezes, um pouco certo para ir lá na UTI, ou então já sabe quando vai ser chamado, e aí você vai o quê? Você vai, quando vê ali o carrinho do raio-x entrando, você nem começa o seu atendimento, porque você sabe que vai ter raio-x ali, e você já sai, já se distancia. Outros, exigência de postura inadequada. Então, classificação de risco ergonômico. Quantas vezes a gente não tem que posicionar, não tem que fazer uma assistência ao ortostatismo, à sedestação beira-leito? Quantos de nós pensamos na parte ergonômica? Quantos de nós pensamos no melhor posicionamento? Eu costumo ver muitos alunos que estão fazendo a manobra tudo troncho, estão segurando o paciente tudo torto, e ao final do dia, eu até falo, se você atender 10 pacientes desse jeito, ao final você não rende nada, você está destruído. Então, a gente tem que pensar também na parte ergonômica, tá bom? Temperatura do ambiente, né? Risco físico, é um ambiente muito frio. Eu sinto muito frio lá na UTI, oh meu Deus. Ruídos, risco físico, alarmes de ventilador, alarmes do monitor, gente falando, todo um monte de coisa fazendo barulho, aí já viu, né? Então, não.
Outro risco também, né? Existência de bactérias multiresistentes, fungos e vírus. Olha aqui, ó, risco biológico, aqueles pacientes em isolamento de contato, isolamento respiratório. Estresse emocional, iluminação, piso inadequado, falta de adaptação para portadores de necessidades especiais, mobiliário mal adaptado, repetição de tarefas, levantamento de peso em excesso, distúrbio de sono, riscos citados quanto à classificação sem especificar qual o risco. Então, o que eu queria trazer aqui é que são diversos riscos. A gente não está exposto somente ao risco biológico. Estamos expostos também a risco físico, a risco mecânico e de acidentes, tá bom? Risco químico, né? E também psicossocial. Continuando aqui, vamos lá. Risco biológico. Cíntia, você falou para mim que não só são esses riscos aí, né? Que são todos esses riscos, não é só o risco biológico, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente, gente, é o risco biológico, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa se paramentar, precisa tomar algumas cautelas, porque isso não é brincadeira, é a sua saúde, é a sua vida. Então, quantas pessoas aí não prejudicaram a sua saúde porque não utilizaram adequadamente os equipamentos de proteção individual, tá? Então, risco biológico, são considerados riscos biológicos, vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. E aqui a gente fala um pouquinho sobre essa cadeia epidemiológica. Para que ocorra a infecção, é necessário que ocorra, que esteja presente esses 6 componentes, tá? É necessário que tenha um agente infeccioso, oferecendo esse risco, né? Esse risco biológico, como eu falei, bactérias, fungos, vírus, protozoários e outros. É necessário que tenha uma fonte, seja pessoas, água, soluções, medicamentos, equipamentos. Então, eu tenho um agente infeccioso e tenho uma fonte, né? De onde vai partir, de onde vai surgir. Daqui eu preciso ter também uma porta de saída. Qual seria essa porta de saída? Excreção, secreção, gotículas, outros fluidos. Pensando aqui em pessoas, vamos pensar aqui num vírus que tem como fonte uma pessoa. E a porta de saída pode ser por gotículas, né? E aí a gente dissemina e essa é a cadeia de transmissão. Além disso, é preciso ter um outro componente como forma de transmissão, seja o contato, seja gotículas, seja por aerossol. Ter uma porta de entrada, ou trato gastrointestinal, trato urinário, trato respiratório, pele não íntegra e mucosas. E também ter um hospedeiro suscetível, né? Não vai ser qualquer um que vai adoecer. E sim, a gente tem uma população de risco, que são pacientes imunossuprimidos, idosos, recém-nascidos, queimados, cirúrgicos. Temos uma população suscetível. Então, essa é a cadeia epidemiológica. Para a infecção acontecer, para a contaminação acontecer, é necessário que esteja presente esses 6 componentes. Esse fluxograma aqui foi retirado de um protocolo da EBSER, tá? Precauções e isolamento. Eu vou deixar esse material, esse PDF aqui embaixo na aula para você baixar. É um material excelente, tá? Os protocolos da EBSER são excelentes, são bem fundamentados, são bem estruturados e organizados. Eu gosto muito de estudar por eles e eu vou deixar esse material aqui para você fazer o download, porque ele é bem completo. Certo, Cíntia? Então, vimos aí sobre o que é a biossegurança, vimos como que estamos expostos, vimos como que é possível, né? Como que acontece a transmissão. Mas como que a gente pode se prevenir e minimizar esses riscos? Utilizando, como eu já até falei um pouquinho mais cedo aqui, antes eu falei, utilizando os equipamentos de proteção individual. Tá? Então, quais são esses equipamentos de proteção individual? Então, aqui a gente tem o avental descartável, o capote,
o propé que vai em cima do sapato, a gente tem aqui o gorro, tá bom? Luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara comum e máscara N95. Então, esses são os principais EPIs. Agora, por conta da Covid-19, também, que inclusive não está aqui, tem mais um equipamento que foi adotado, que é a Face Shield, tá? Que é aquele capacete que você tem a proteção. Claro que, lembre-se, ele não substitui o uso de máscara e o uso de óculos. Você precisa estar com o óculos, com a sua máscara e a Face Shield por cima. Lembre-se disso. Falando um pouquinho sobre a N95, a gente tem aqui a máscara N95, ela é utilizada principalmente para pacientes que estão com precaução por aerossóis, tá? Então, trazendo aqui Covid-19, H1N1, tuberculose. É importante lembrar, depois ao final também a gente vai ver, eu vou deixar, a gente vai ver, eu vou deixar um vídeo sobre como colocar adequadamente, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Então, a máscara N95 APFF2 são utilizadas principalmente nos casos de isolamento, de precaução por aerossóis. É importante lembrar que, após a utilização da máscara, ela deve ser guardada individualmente em envelope de papel perfurado, devidamente identificado, posicionando os elásticos para fora, de forma a não serem contaminados e acondicionado em local ventilado até o próximo uso. E aí, o que eu trago aqui de importante? Então, quando a gente for colocar a máscara N95, então a gente segura ela, podemos, se for a primeira vez, podemos pegar com a mão, mas se já for uma reutilização, o ideal é que coloquemos aí uma luva cirúrgica, porque lembra que isso aqui esteve em contato com o ar, então, se for por aerossóis, eu vou ter vários micro-organismos aqui grudados nessa máscara, tá? Aqui na superfície dessa máscara, eu vou ter diversos micro-organismos. E aí, o que a gente vê muito pessoal tirando a máscara, botando no queixo, põe para o lado, põe para cima, põe para baixo, põe no pescoço, põe em qualquer lugar. E não se atenta que, se é por aerossol, cada vez que eu tenho um movimento respiratório ali, ele vai impregnar nessa superfície, então eu tenho essa superfície aqui contaminada. Da mesma maneira, eu preciso ter muito cuidado com a parte interna dessa máscara, tá bom? Então, se for a reutilização, vou colocá-la, vou segurar por essa parte de fora. Nunca, nunca, nunca encoste na parte de dentro da máscara. É uma parte que deve ser tratada com muito cuidado, né? Sempre assim, o mais ascético possível. Então, pegue pela parte de fora, acople no seu rosto, pegue os elásticos e fixe na sua cabeça. O elástico, ele não tem que estar aqui embaixo, não tem que estar aqui para cima, ele tem que estar alinhado. Você tem duas faixas elásticas e ele tem que estar alinhado, bem alinhado na sua cabeça, tá? Lembre-se que toda essa parte externa, juntamente com os elásticos aqui fora, eles estão sendo contaminados porque eles estão em contato com o ar ambiente. O que muita gente faz? Coloca o elástico por dentro da máscara. Não faça isso. Lembre-se, essa parte interna é uma parte que ela precisa ser muito bem cuidada. Nada, nem sua mão, nem os elásticos, nada pode entrar em contato com essa parte interna. E aí, depois que você colocou o elástico, você precisa fazer o teste de vedação, em que você vai firmar bem o clipe. Aqui a gente tem um clipe que é um material rígido, tá? Um clipe rígido, que ele ajusta bem aqui no nariz, você aperta e você faz a inspiração para fazer o teste ali mesmo, para que ela fique bem fixada no seu rosto, tá bom? Para aumentar a vida útil da máscara, então,
Evitar o uso de maquiagens, cremes que possam acelerar o processo de saturação, tá bom? Não se deve, em hipótese alguma, isso eu vejo muito, usar uma máscara cirúrgica, isso é que eu queria trazer muito nessa aula, porque eu vejo muita gente aprendendo errado. Usar máscara cirúrgica por baixo e N95 por cima, não pode. A N tem que ser somente a N95 ou a PFF2, só ela tem que estar, porque ela precisa estar bem fixada na sua face. Se você coloca uma máscara cirúrgica, não vai ter uma boa vedação, e aí não vai adiantar de nada. Então, não coloque máscara cirúrgica embaixo da N95 da PFF2, tá bom? Que mais? O uso da luva também, como eu falei, está indicado você utilizar uma luva cirúrgica para colocar, né, ali uma luva de procedimento para colocar, porque a gente sabe que isso aqui vai estar contaminado. Depois você joga, higieniza as mãos. Sempre higienize as mãos antes e após da colocação da máscara. Que mais? Acho que é isso que eu queria trazer em relação à máscara N95 e a PFF2, tá bom? Então, vimos que para minimizar, como se prevenir e minimizar a utilização de EPIs, conhecemos aqui os EPIs, tá? Avental, gorro, outra coisa, gente, protejam os cabelos de vocês, né? Eu costumo entrar já na UTI, a gente já tem, né? Agora, por conta da Covid, as UTIs estão padrões ali, tem EPI na porta do leito, algumas, tá? Mas antigamente não era assim. Então, assim, na porta do leito, ou na porta da UTI, ou então, quiçá, na porta do hospital, já coloque seu gorro, cabelo, principalmente o cabelo feminino, né? Por ser grande, assim, ó, comprido, use bem preso, não fique com o cabelo solto, esvoaçando, como se fosse um comercial de shampoo, né, no hospital. Não faça isso, porque bactérias, vírus, micro-organismos adoram o nosso cabelo e eles se fixam no nosso cabelo. E, dependendo, tem mulheres que não lavam o cabelo todos os dias e aí vai dormir com aquilo, né? Vai levar para casa, vai colecionar, vai cuidar, vai adotar aquele bichinho para ela. Então, não é isso que a gente quer. Então, sempre, 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 sempre usem o gorro, tá? Usem o gorro. E sempre também, eu costumo falar a respeito do óculos de proteção, sempre utilize, chegou perto do seu paciente, coloque o óculos. Cíntia, mas não é você trabalha numa UTI de doenças infecto-contagiosas. Eu lembro que na época da pandemia ali foi um caos. Ai, como é que usa isso? Como é que usa isso? Eu falei, gente, isso é normal pra gente. A cada paciente, eu uso tudo isso aqui no meu paciente, né? A única coisa que a gente não usava era a Face Shield, que agora estamos utilizando só em pacientes que têm ali suspeita ou confirmação de Covid. Mas você foi para o leito do paciente, óculos, daqui que seu paciente desconecta do ventilador e cai a secreção no seu olho. Procedimento de aspiração, de tosse, se você pegar, eu costumo falar para os meus alunos, ao final do seu atendimento, pegue o seu óculos e coloque ali na luz, você vai ver várias gotículas. Aquelas gotículas, aqueles sujinhos todos estariam nos seus olhos se você não estivesse de óculos. Então, faça esse teste e sempre que você chegar no leito do paciente, use o óculos. Intercorrência, qualquer coisa, use o óculos, já ande com o seu óculos, né? O ideal em relação ao manuseio, né, a limpeza do óculos, é preferível que você lave esse óculos, tá? Lave ele com água e sabão, lave ele todo, porque ele vai ficar na sua face, no seu rosto. Então, lave o óculos, coloque esse óculos e sempre que estiver perto do paciente, use os óculos de proteção. Eles são importantíssimos. Lembrando que secreção no olho é a mesma coisa, né, de você entrar em contato, é mucosa, né? Entrou secreção, fluidos infectantes entraram em contato com mucosa, o risco de infecção é enorme. E muitos fisioterapeutas não têm essa noção de que paciente, pessoa que vive com HIV, ou então paciente que tem uma secreção com pseudomonas, caiu no seu olho, você pode ali ter uma infecção grave, tá, nos seus olhos, inclusive perder a visão por conta de uma bactéria, de um micro-organismo multiresistente. Então, muito
cuidado. A gente não sabe como é que está ali, qual é o bicho que está lá na secreção do nosso paciente, até que se faça um aspirar traqueal. Como se prevenir e minimizar riscos? Então, vimos em relação ao uso de EPIs, e agora eu quero falar sobre a lavagem das mãos, que é algo muito comum, né? Mas que a gente não sei se todos adotam de uma maneira correta, que são os 5 momentos para a lavagem das mãos. A gente observa ali que a gente só lava as mãos 2 vezes, né? Alguns, claro, não tô generalizando, mas pelo menos dos meus alunos, todos que passaram comigo, só lavam as mãos 2 vezes. Uma antes de atender o paciente e a última quando deixa o leito do paciente. E, na verdade, a gente tem, durante o nosso atendimento, a gente tem 5 momentos para a lavagem das mãos. Momento número 1. Então, vamos ficar bem claro aqui. Outra coisa que eu falo, tá? Você vai atender o seu paciente, leve ali pelo menos 4 pares de luva para você trocar. Cíntia, pelo amor de Deus, mas lá no hospital que eu trabalho não tem tudo isso de luva, é escasso. Bem, se é escasso, se não tem, a gente vai ter que se virar como pode, tá? Mas se você tiver essa oportunidade, coloque 4 pares de luva para um atendimento de um paciente. Então, vamos lá. Momento da lavagem das mãos. Primeiro momento. Então, eu tô aqui, peguei sinais vitais, né, do meu paciente, sem luva, tá? Lembrando o quê? Que eu quero deixar claro que luva é quando eu for tocar no meu paciente. Não vá pegar, colocar sua luva e ficar pegando ali em gaveta, em armário. Ah, eu vou pegar o soro com luva, eu vou pegar o material com luva. Não faça isso. Daqui que você prove que aquela luva não está contaminada, que você não pegou no seu paciente, aí a CCIH, o médico, a enfermeira, todo mundo já comeu o seu fígado. Então, tudo sem luva, pegue seu material, anote tudo que você tem que anotar do seu paciente. Quando você calçar a sua luva, é para você pegar no leito do paciente, pegar no paciente, tá bom? Então tá, anotei tudo, deixei tudo lá. Agora eu vou o quê? Higienizar as minhas mãos, primeiro momento. Lavei bem com água e sabão. Nós vamos ver ali, eu vou deixar um vídeo. Além da nossa explicação, eu vou deixar um vídeo aqui sobre essa lavagem das mãos, tá bom? Continuando. Primeiro momento. Aí fui lá, auscultei, avaliei meu paciente, fiz fiz minha manobra que eu tinha que fazer, manobra respiratória, o que eu tinha que fazer com ele, né? Seja a minha avaliação, seja um ajuste do ventilador, auscultei, e aí eu percebi na minha avaliação que eu preciso realizar a aspiração traqueal desse paciente. Então, primeiro momento, ao ir para o leito do meu paciente. Segundo momento, ao fazer procedimentos ao iniciar procedimentos que eu vou lidar com secreções, com fluidos. Então, aquela luva que eu estava utilizando, que eu peguei no paciente, manobrei, que eu peguei no ventilador, peguei não sei o quê, eu vou tirar aquela luva, vou higienizar com álcool nas mãos. Cíntia, qual é a diferença entre o álcool e o sabão? O sabão você pode utilizar logo nos dois, né, no começo e no final, e sempre que tiver sinal visível de sujidade nas suas mãos, tá? E você pode utilizar, nesses intervalos, a higienização com álcool. Então, você vai tirar a sua luva, vai descartar, vai fazer uma higienização com álcool a 70%, e você vai colocar um novo par de luvas. Esse foi o segundo momento da higienização das mãos. Fez todo o procedimento, aspirou o seu paciente, você pegou em secreção, você era um paciente tracostomizado, você trocou aqui a gaze lateral. O que você vai fazer? Você vai juntar todo aquele material juntamente, né? Joga fora, e aquela sua luva contaminada de secreção você vai retirar, vai jogar, e aí você vai novamente higienizar as suas mãos com álcool 70%. Esse é o terceiro momento da higienização das mãos. E aí você fez tudinho, higienizou, calçou uma outra luva. Agora eu vou sedestar meu paciente, eu vou fazer cinesioterapia, né? Eu vou fazer a mobilização precoce, eu vou fazer alguma outra coisa com o meu paciente, faço, termino, retiro, né? Levanto as cabeceiras, a grade, levantei a grade, ajeitei a cabeceira, posicionei, deixei meu paciente todo bonitinho. Retiro,
jogo aquela luva, higienizo novamente com álcool, pego tudo que eu tenho que pegar, que estava ali, saio do leito do meu paciente, esse foi o quarto momento, saio do leito do meu paciente e vou lavar as mãos com água e sabão. Esse é o quinto momento, quando eu saio do leito do meu paciente definitivamente e vou atender o meu outro paciente, tá bom? Então, eu não vejo profissionais, né? Eu não vejo fisioterapeutas fazendo os 5 momentos da lavagem das mãos, principalmente antes e após o manuseio de fluidos de secreção do paciente. Então, isso eu queria trazer, isso eu não podia deixar passar, por isso que eu coloquei essa aula também. Continuando, esse aqui é o POP, né, que eu falei lá, o protocolo da Unidade de Vigilância em Saúde da EBSER, tá? Precauções e isolamento. Uma coisa que eu queria também discutir, que eu acho fundamental para a nossa prática, é o quê? Cíntia, você já me falou quais são os equipamentos, você já me falou a respeito da N95, já me falou sobre a lavagem das mãos, mas como mais eu posso me prevenir? Então, não é só utilizar os equipamentos, você precisa saber qual é o momento adequado de utilizar cada equipamento. E aqui, como eu falei, nesse material ele explica muito bem, né? Às vezes tem momentos que você não sabe por que o paciente está com alguma precaução de contato, precaução respiratória, não sabe quais são as doenças. Quando eu chego e pergunto aos meus alunos quais são as doenças que têm precaução por contato, não sei. Né? Então, isso a gente precisa saber, porque isso é a nossa segurança. Eu preciso saber que medidas que eu vou adotar ali com aquele paciente. Então, é isso que a gente vai ver agora. Quais são os tipos de isolamentos e precauções? Então, eu tenho aqui, ó, precaução de contato. Isso aqui é uma placa, tá? São placas que elas foram normatizadas pela Anvisa. Claro que cada um ali tem o seu design, tem sua logomarca, tem suas coisas, mas é a mesma coisa. Em todos os hospitais, eles vão utilizar esse padrãozinho aqui de imagem. Quando você chegar, é obrigatório que esteja lá na portinha do seu paciente ali, que esteja lá se o seu paciente tem algum tipo desse isolamento. Porque você precisa ser avisado, claro, tem que ter alguma placa, tem que ter alguma sinalização, e isso se ainda não foi descoberto. Muitas vezes nós, fisioterapeutas, também fazemos parte dessa descoberta, né? Somos uma equipe, tem a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital, né? Que é da sua instituição, ela que vai fazer essa busca também, mas nós, né, vamos suspeitar, vamos sugerir os exames, vamos solicitar exames, então nós vamos ali também contribuir para a descoberta desses isolamentos. Então, temos essas placas aqui, toda vez que o seu paciente estiver em isolamento, em precaução de contato, precaução alguma coisa, você vai ter isso aqui na porta do isolamento, tá? Então, a gente tem precaução de contato, lavagem das mãos, uso de avental, luvas de procedimento, precaução por gotículas, lavagem das mãos e máscara comum. Precauções por aerossóis, lavagem das mãos e a N95, isolamento reverso, avental descartável e máscara cirúrgica, né? Máscara simples. Então, isso aqui vai estar lá na porta dos seus pacientes, tá bom? Lembrando que isolamento reverso, ele vai ser sempre vai ter quando o paciente estiver imunodeprimido, imunossuprimido, pacientes neutropênicos, tá? A fim de garantir a proteção do paciente contra infecções. É muito comum em pacientes com leucemia, né? Atualmente, a gente tinha uma paciente lá na UTI que ela tinha leucemia linfocítica aguda. Então, ela estava em isolamento reverso. Se eu não me engano, os leucócitos estavam de 69. Ela tinha uma linfopenia também acentuada. Ela era plaquetopênica, anêmica, era uma paciente pancitopênica, né? Na verdade. E aí ela evoluiu com pancitopenia depois, né? Foi tudo ficando alterado. Foi uma paciente, inclusive, que
evoluiu para o óbito, tá? Então, essa paciente, ela estava com isolamento reverso, e o isolamento reverso é para garantir a proteção do paciente contra infecções, enquanto que esses outros tipos de isolamento é o paciente que está contaminado, e para que eu não vá chegar lá e depois eu vou atender um outro paciente e fazer uma infecção cruzada, que a gente vai conversar sobre isso também, então eu preciso me paramentar para a minha proteção e para a proteção dos outros pacientes que podem estar suscetíveis. O isolamento reverso é o contrário. É eu que posso estar levando contaminação para aquele paciente, porque ele é um paciente imunodeprimido, imunossuprimido, tá? Neutropênico. Então, importante também reforçar essa questão do isolamento reverso. Continuando aqui, Cíntia, quais são as situações em que o meu paciente vai estar com isolamento de contato? Então, assim, nesse POP da EBSERH, eu vou deixar disponível para vocês baixarem, para vocês estudarem, lerem com calma. Ele explica tudo direitinho, ele explica como que deve ser feito o transporte. A gente não tem esse tempo todo para eu falar, ele é um pouco grande, um pouco extenso. É por isso que eu trouxe as principais aqui para a gente discutir algo que eu não poderia deixar passar antes de realmente começar a falar do nosso atendimento. Então, algumas situações: abscesso drenante, bactérias multiresistentes, bronquiolite, infecção respiratória, né, pelo vírus sincicial respiratório, celulite, clostridium, colite, conjuntivite viral aguda, difteria, escabiose, sarnas, pediculose, piolho, tá? Então, assim, isso aqui é muito comum, mas eu vejo que tem coleguinhas que não atentam para isso. Então, paciente com pediculose, gorro, coloque o gorro, coloque o avental, tá? Isolamento de contato, gastroenterite, Escherichia coli, hepatite viral do vírus A, rotavírus e outros vírus em pacientes incontinentes. O que eu quero chamar a atenção aqui é das bactérias multiresistentes, que é muito comum na UTI o nosso paciente apresentar, né, bactérias multiresistentes. E, Cíntia, mas me diz uma coisa, como que eu sei que esse paciente vai estar com essa bactéria? Ora, pelos exames, aspirado traqueal, hemocultura, urocultura, todas essas culturas que foram detectadas presença de bactérias multiresistentes nos fluidos do seu paciente, significa que seu paciente vai estar em isolamento de contato, tá bom? Alguma das bactérias perigosíssimas que a gente vai encontrar ali, aspirado traqueal é muito comum, tá? O paciente apresentar esses micro-organismos ali no aspirado traqueal, ou então também na hemocultura, é muito comum, urinocultura também, as culturas do paciente, né? Enfim. Então, Klebsiella, tá? Escherichia, Proteus, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus. Aí aqui tem vários tipos de Staphylococcus, MRSA, Staphylococcus aqui resistente à oxacilina, Staphylococcus viris, Staphylococcus coagulase, Enterococcus, Streptococcus. Então, esses bichinhos aqui, se você encontrar ali no seu aspirado traqueal, é um paciente que ele vai estar com isolamento de contato, tá bom? Cuidado com isso, você vai precisar utilizar avental, luva de procedimento, inclusive para manusear o ventilador. Seu paciente está com uma placa lá de isolamento de contato, aí o paciente está assincrônico, você vai com o seu dedinho, com as suas mãos ali, sem luva, tocar no ventilador. Não pode. Paciente em isolamento de contato, aquele perímetro que é o leito, delineado o leito do seu paciente, você precisa colocar a luva de procedimento. Atentem para isso. Depois, fazer uma boa lavagem das mãos ou higienização com álcool, tá bom? Então, precaução de contato, lembrando, vai estar lá no leito, precaução de contato, você vai precisar utilizar o avental descartável, luvas de procedimento, máscara cirúrgica, use sempre os óculos de proteção, né? E o que eu chamo a atenção são para essas bactérias multiresistentes. Precaução para gotículas. Gotículas, o que é, gente? É máscara comum, tá? Eu costumo colocar o capote em todos os pacientes porque eu trabalho com pessoas que vivem com HIV/AIDS, são pessoas imunodeprimidas, são pessoas incontinentes em uso de fraldas, são pessoas que têm síndromes diarreicas, são pessoas que estão suscetíveis a vários tipos de infecção.
E então eu sempre uso, para mim é comum usar avental todos os dias no meu atendimento, lembrando que seu paciente em isolamento de contato, você utilizou o avental, você depois de você usar, você vai retirar, vai jogar fora. Se você for atender um outro paciente com isolamento de contato, você vai ter que colocar um capote novo, é um capote, né? Um avental para cada paciente. Outra coisa também que eu quero lembrar antes que eu esqueça aqui, é que quando você for priorizar a ordem de seus atendimentos, deixem os pacientes de isolamento por último. Você não vai atender um paciente de isolamento e depois atender um paciente que não está isolado e que é suscetível à contaminação. A chance de contaminação cruzada é muito grande. Então, atenda primeiro todos os pacientes que não estão em isolamento, depois você vai para os pacientes em isolamento de contato, isolamento respiratório, tá bom? Atentem para essa priorização também no atendimento dos pacientes de vocês. Precaução para gotículas. Quais são as principais doenças que requerem este cuidado? Adenovírus, coqueluche, epiglotite, por hemófilos influenza, estreptococcia, meningite por hemófilos, meningite por neisseria, meningococcemia, pneumonia, meningocócica por hemófilos, por estreptococos, rubéola. Então, esse tipo, lembra que lá naquele protocolo tem mais, tá? Isso aqui foram algumas que eu trouxe, algumas comuns, né? Tem ali, principalmente a parte das pneumonias, tá bom? Então, lá naquele protocolo tem várias outras doenças. E precaução para aerossóis. Então, sarampo, tuberculose laríngea e tuberculose pulmonar, suspeita ou confirmada. E também agora a gente coloca aqui, né, H1N1, coloca aqui também Covid-19, né? Então, são precauções por aerossóis. Então, a gente precisa ter o cuidado. Precaução de contato e aerossóis, varicela e herpes zoster, localizado em pacientes imunodeprimidos, e herpes zoster disseminado até todas essas lesões tornarem-se crostas, tá? Então, muita gente não sabe, mas varicela, catapora se pega, catapora, ela requer precaução por aerossol. Você precisa entrar com N95 lá. Você precisa entrar com um capote, com um avental, até que todas aquelas lesões tenham virado crostas já, né? Crostas, tá? Então, se elas estiverem espocando ali, murchando, é aquele momentozinho ali que ela está transmitindo, certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é para a contaminação cruzada. Muito cuidado com a contaminação cruzada, né? Ela é comum, principalmente, né? O meio mais comum ali é por conta da inadequada lavagem das mãos e também do uso de equipamentos de proteção individual. Elas podem ser transmitidas, seja pelas mãos, como eu falei, pelas mãos contaminadas da equipe médica, de visitantes, que mais aqui? Por equipamentos contaminados, ventilador, ambu, estetoscópio. Sempre higienize seus materiais antes e após cada paciente. Pegue lá um algodãozinho ali, limpe bem o seu esteto, tá bom? Limpe bem o seu esteto, limpe o seu óculos, lave as suas mãos. Eu vou até, inclusive, anotar aqui que eu vou fazer um vídeo como que a gente vai limpar o esteto e o óculos, tá? E o óculos de proteção que eu vou deixar aqui também como material complementar, tá anotadinho aqui já. Equipamentos contaminados, maçanetas, pias, banheiros, camas e outras superfícies contaminadas. Então, a gente sempre vai ter um paciente suscetível e o paciente que está colonizado. E aí, por meio desses, lembra que a gente precisava de uma fonte, que a gente precisava de um meio de transmissão para que ocorresse aquela cadeia? Pois é, então, essas aqui, ó, podem ser ali o meio de transmissão e acabar levando contaminação para um paciente. Às vezes é muito comum você ter um paciente aqui do leito 8
com pseudomonas no aspirado. Aí o paciente do leito 9 depois aparece com aspirado que também tem pseudomonas. A probabilidade, e aí você faz ali o antibiograma e você vê que é o mesmo bichinho, tem a resistência aos mesmos antibióticos, então com certeza ali foi uma infecção cruzada. Então, cuidado com a correta utilização de EPIs, você está colocando em risco a sua saúde e a saúde do seu paciente, tá? Continuando aqui, o que eu quero chamar a atenção para os nossos procedimentos, principais procedimentos que requerem risco, que eu quero chamar a atenção, tá, de vocês quando forem executar, coloquem os equipamentos, coloquem o óculos, a aspiração do paciente, a gente está lidando diretamente com a secreção do paciente, pode ser um paciente contaminado, né, pelo vírus, pelo HIV, pode ser um paciente com uma bactéria multiresistente, que pode pegar no seu rosto, pode pegar no seu olho. Então, se paramente adequadamente. Essa semana passada, eu estava atendendo uma paciente traqueostomizada e essa paciente, ela deu uma tosse, veio secreção aqui no meu braço. Aí eu vejo que, olha essa pessoa aqui, né, fazendo a aspiração do paciente sem um avental. Se esse paciente tosse, claro que ela está posicionada bem atrás, né? Mas assim, se esse paciente tosse, cai secreção no seu braço, na sua pele, se tem uma lesão, uma ferida aberta, alguma coisa ali, a contaminação, a chance de contaminação é muito grande. Então, use o avental, se é um paciente que está em isolamento de contato, que é traqueostomizado, que está secretivo, utilize o óculos, tá? A tosse de um paciente traqueostomizado, a secreção voa longe. Não fique de frente para o seu paciente traqueostomizado ou entubado. Se você for aspirar, direcione o tubo para o outro lado. Não vire o tubo para você, que aquilo ali é um tiro, praticamente. Eu costumo falar para os meus alunos, isso é um tiro, tá? Então, além de jorrar muitas partículas no ar, tá? Ele dispersa muitas partículas no ar. Procedimento de intubação. Cíntia, eu não intubo. Não, você não intuba. Quem intuba é um médico. Olha que médico aqui bacana, intubando sem o óculos, esse paciente tosse, é tuberculose, é uma pneumonia, vai pá, tudo no olho dele aqui, né? Ó, que bonito. Não pode, tá? Mas, Cíntia, eu não intubo. Não, você não intuba, mas você está lá na ventilação, né? Outro dia, a gente foi intubar um paciente, foi uma intubação, o paciente, ele não sedava, muito ruim de sedar, o paciente estava com sangramento, ele tinha mordido a língua, então era um paciente que né, era uma pessoa que vivia com HIV/AIDS, que teve transmissão vertical, né, foi da mãe para o filho, e aí esse paciente, ele tossiu, nossa, e era sangue jorrando para tudo quanto era canto. Aí, e todo mundo querendo entubar, vamos ventilar. Quando a gente ventilava, mesmo com a máscara, jorrava sangue, porque o ambu ali, ele joga um fluxo de ar e ele dispersa ali. Então, são micropartículas que às vezes a gente não consegue visualizar, mas que podem ali parar em alguma das nossas mucosas. Sabe qual é o nosso maior desafio com tudo isso? É porque a gente costuma falar ali, ó, o inimigo invisível, tá? A gente são micro-organismos que a gente não consegue visualizar, mas que eles ameaçam a nossa saúde. Então, não é porque eu não estou vendo que eu não preciso tomar cuidado. E aqui, ó, foi entubado, isso aqui está lá na traqueia do meu paciente, é um paciente com tuberculose, e que ele tosse aqui, pronto, veio um canhão de micobacterium tuberculoses aqui pelo tubo e jorrou pelo quarto inteiro ali, tá? Então, durante o procedimento de intubação, utilize seu óculos, máscara N95, né? Ai, Cíntia, mas não é paciente, olha, daqui que você saiba que é o que não é tuberculose, eu aconselho todas as intubações você utilizar a máscara N95, porque mas ele não tem diagnóstico de tuberculose. Não sabemos, não sabemos. Ele fez um escarro, mas será que esse escarro era de boa qualidade? Mas não era Covid, enfim. Conselho que eu dou aqui, coloque a máscara N95 no procedimento de intubação,
coloque o óculos, coloque as luvas, se proteja bem, coloque a face shield, tá? Outra coisa comum do nosso atendimento é isso aqui, ó, paciente em ventilação, aí ele tem esse filtro aqui cheio de secreção. Quando eu vou trocar ali, não que a gente troque, né? Quem troca é a enfermagem, mas às vezes a gente vai aspirar o paciente. Por exemplo, eu já estou indo aspirar meu paciente. Eu vou conectar aquele troço sujo de secreção de novo? Não vou. Eu já vou fazer logo a troca ali, se ainda não foi trocado. Então, eu já vou, tiro. Então, cuidado. Pausem ali, coloquem no modo de aspiração o ventilador para que ele cesse o fluxo e ele não jorre essa secreção. Lembra que o fluxo de ar nessa secreção, no fluido do paciente, ele libera partículas. É como se eu fosse fazendo uma analogia assim bem, né, bem didática. Lembra da nebulização? Eu tenho um fluido ali, o soro, a medicação, aí eu coloco um fluxo de ar. O que, que ele vai fazer? Ele vai nebulizar, vai deixar as partículas, vai formar partículas em forma de névoa para que elas possam ser entradas, né? Para que elas possam entrar na via aérea. É basicamente isso. Eu tenho o fluxo de ar do ventilador que vai dispersar aquela secreção que aqui, se ficar o filtro desse jeito, tem um acúmulo de secreção. Então, se ficar desse jeito aqui, aí ele vai e jorra e é secreção para tudo quanto é canto. Então, cuidado com esse procedimento aqui também. E na reanimação cardiopulmonar, você está lá em cima do paciente, às vezes você está ambuzando, acontece alguma coisa, solta o ambu do tubo, aí o paciente pode tossir, pum, no seu rosto. Então, coloque o óculos, se para a mente, tá? Eu quero chamar a atenção, principalmente, claro que tem diversas, como eu falei, tem diversas situações em que a gente está ali propício ao aparecimento de algum risco, mas o que eu quero que você entenda é que esses aqui, principalmente, né, esses dois emergenciais, que às vezes a gente negligencia, não vou colocar o óculos, não deixa eu ir logo. Proteja-se, lembre-se, coloque primeiro a sua máscara, depois a máscara de oxigênio quem está ao lado de você. Continuando aqui, lavagem das mãos. Então, eu vou deixar um vídeo de material complementar sobre a lavagem das mãos, mas o que eu quero falar aqui é que a gente tem um passo a passo, tá bom? Temos aqui 11 passos. Então, primeiro, a gente vai ligar a torneira. O ideal é que seja essa torneira ou de pisar ou essa de pressão, aquela que você não precise tocar nela novamente, né? Então, você vai molhar as mãos, pegar pegar o sabão e depois começa a palma das mãos. Você pode aqui, ó, entrelaçar, você faz isso e isso, que é para lavar os dois lados. Então, palma das mãos e lateral dos dedos, e você pode trocar aqui também. Depois você vai lavar os dorsos, aqui, ó, o dorso da mão e também a parte lateral dos dedos. Depois a gente pode lavar aqui, ó, a parte, principalmente aqui, essas regiões aqui, nossas dobrinhas cutâneas aqui, a gente lava e lava já por debaixo das unhas, o passo 6. Não esqueça de lavar bem os dedos, tá? Os polegares, fazendo esse movimento. Lavar aqui a parte digital e a unha e também a parte interna da mão, a gente lava bem direitinho. E depois não esqueçam de lavar os punhos. Lembra? Olha aqui, ó, tá vendo que é cheio de linhazinha, ó. Aqui acumula muita secreção, então a gente precisa lavar bem os punhos também. Depois que eu passei, espalhei o sabão todo nas minhas mãos, olha como eu vou acionar a pia. Eu não pego novamente com a minha mão lá para ligar, acionar a água, não. Eu já pego com o meu cotovelo, ou se é aquela pia de pisar, que é melhor ainda, você aciona a água. Mas o que a gente vê muito? Eu lavei, depois eu vou lá e pum, acionei de novo com as minhas mãos limpas. Lembre-se que aquele acionador ali da água, ali a torneira, que essa parte de cima aqui da torneira, ela está contaminada. Então eu vou lá, posso pegar com o meu cotovelo, aciono a água, lavo as mãos, retiro todo o sabão, depois eu pego a toalha e enxugo as minhas mãos e depois os punhos, tá bom? Mas eu vou deixar um material complementar aqui de um vídeo sobre paramentação e lavagem das mãos. Aqui, como se paramentar adequadamente. Então, tem uma ordem, tá? Não é do nada que eu vou colocar ali, que eu vou me paramentar. Não, tem uma ordem. Então, primeiro, avental.
2, máscara, coloque a máscara. 3, óculos. 4, luva. Então, tem a ordem de paramentação. O que eu chamo a atenção aqui, né, que não teve o gorro. Eu costumo colocar 2 gorros, tá? Um gorro assim que eu entro no hospital e um outro gorro quando eu entro lá na UTI, que eu estou atendendo os meus pacientes, que é um gorro que, para não ficar muito em contato ali, a máscara não ficar muito em contato com o meu cabelo. Então, eu coloco um gorro, depois aí eu coloco a máscara, depois eu coloco um outro gorro que também pode até proteger o elástico, porque vai ficar exposto aqui, protege um pouco o elástico, e aí eu também utilizo os 2 gorros, se nossa instituição for possível, porque a gente sabe também que o material ele está escasso nesses momentos atuais. Retirada dos EPIs. Então, olha só, primeiro eu tiro as luvas, então eu estou lá, peguei no meu paciente. Então, primeiro eu tiro as luvas, higienizo minhas mãos com álcool. Aí eu prefiro, né? Eu prefiro que higienize as mãos com álcool. Aí depois a gente vai e tira a máscara, né? Face shield, máscara. Depois, por último, ali tira o óculos, face shield, deixa separadinho ali para higienização. E aí depois você tira o capote, tá? Sempre deixa uma bandejinha para você deixar a face shield, óculos, seu esteto, se você utilizou ali, que depois você vai higienizar eles com álcool, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E é isso, nossa próxima aula, né? Hoje, deixa eu ver aqui, foi a parte de biossegurança e a nossa próxima aula vai ser história clínica, história pregressa, hipótese diagnóstico, motivo de admissão. Eu troquei esse nome aqui, tá? Eu deixei a anamnese no paciente crítico, que ficou um nome mais curto, mas é a mesma coisa, tá bom? Só para otimizar. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento de tela. Rapidinho, pronto. Cadê? Eu já estou aqui, estou de volta. Pronto, parei. Então, era isso que eu queria conversar hoje, tá? Eu achei que faltou a gente falar sobre biossegurança. É um tema que agora, né, entrou ali, teve um grande destaque. Então, eu queria trazer essas observações importantíssimas que trazem segurança para o nosso atendimento, segurança para o nosso paciente também, tá bom? Eu espero você na próxima aula e tchau, tchau. Eu fico por aqui.